Olá, bom dia, Nutris! Mais um encontro, que alegria para a gente falar de resultados. Se você também está aqui comigo, é porque você deseja ser uma Nutri de sucesso. Se você está aqui comigo, é porque você deseja ter resultados. Se você me acompanha aqui, é porque você deseja fazer um trabalho diferenciado e ter reconhecimento. Então fique comigo, porque hoje eu vou apresentar resultados que foram transformadores na vida da Ju, o antes e depois, como ela fez para revolucionar seus atendimentos e conquistar o consultório dos sonhos que ela tem hoje. A Ju é uma querida, uma Nutri muito especial também, assim como todas as alunas do programa Baby Nutri, porque nós vibramos nessa energia boa. A Ju já está aqui, mas antes eu quero dar as boas-vindas novamente para a turma 10 do programa Baby Nutri. Agradecer quem me acompanhou na Semana Materno Infantil na Prática. Estamos encerrando essa semana, amanhã tem live, sábado também tem live. Depois vamos dar as boas-vindas oficiais e vamos fazer a jornada inicial junto com os bônus extras. Se você não garantiu sua inscrição no programa Baby Nutri, deixou para depois. O link já está na bio do perfil para a lista de espera. Clica lá, deixa o seu nome, porque de acordo com as vagas remanescentes, se alguém não compensar algum boleto, minha equipe está toda de suporte e vai contactar de acordo com a lista de espera para você também estar com a gente no programa Baby Nutri, na turma 10 do programa Baby Nutri. Um beijo para as minhas alunas, um beijo, Laís, bom dia, Elga, bom dia, Carla, Ana, bom dia, bem-vindas. Gente, eu amo compartilhar conquistas, vocês já sabem, né? Porque eu sei que quanto mais eu compartilho, mais eu me alegro, mais eu vibro pelas conquistas das minhas alunas, das minhas amigas, mais eu atraio para mim. Isso é comprovado, né? Quando a gente transmite essa mensagem para o nosso cérebro, ele entende que é possível e a gente potencializa mais ainda o nosso fazer, a nossa crença de merecimento, que é possível para nós também. Então eu faço esse convite para você hoje. Comece a se alegrar, vibrar, comemorar pelos outros, pelas conquistas, pelas vitórias, abençoar as pessoas, porque você vai atrair para você também. Ontem, no programa Baby Nutri, nós falamos muito sobre isso também, o quão é importante e o quão a nossa rede de apoio é especial. Nutris muito diferenciadas que também priorizam essa alegria, não só por nós, pelas nossas conquistas, mas por todas. Já vou convidar a Ju, ela já está aqui. Deixa eu mandar o convitinho para ela. Convitinho enviado. A Ju já vai entrar e a gente já vai conhecer a história da Ju Inspiradora. Oi, Ju! Bom dia, Bom Kátia. dia! Saudades. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui, viu? Que alegria, Ju! Você sabe o carinho que eu tenho pelo seu trabalho, né? A nutricionista incrível que você é. Eu costumo dizer que Obrigada. nutricionista materno-infantil é nutricionista da alma, né? A gente Sim, não consegue não ser, ou ser indiferente, ou ser uma nutricionista de gaveta, de receita, de cardápio de gaveta. É impossível, né? É muito transformador. Você tem não. esse carisma que transborda, Ju. Eu já te conheço, a gente se conhece há algum tempo, você fez meus cursos, mas eu quero que Sim. você se apresente para quem está acompanhando aqui, para quem está chegando agora. Quem é a Ju? Muito obrigada, Kátia, primeiro, por estar aqui, porque é uma honra. E sem a mentoria eu não estaria aqui, porque eu sei o quanto era difícil para mim, né, esse processo, toda essa questão de estar ao vivo, de estar falando em público, né? Então, eu sou nutricionista do interior de São Paulo, da cidade de Tupã, e graças à área materno-infantil, a gente pode falar assim que é da região, né? Porque o online traz a gente pro mundo, né? E eu atendo as cidades aqui da região também, tanto na clínica quanto no online. E eu estou há 3 anos nessa área, né? 3 anos na área clínica e 3 anos, 2 anos e meio aí depois da mentoria que eu já estava na área clínica. E depois de 6 meses só que eu conheci você através do Instagram e fui fazer a mentoria. E aí estou dedicada à área materno-infantil. Então, há 2 anos e meio, assim, encantada e transbordando sobre nutrição e um materno-infantil
aqui, né, no interior e também nas redes sociais que a gente vai se aprimorando cada vez mais e alcançando mais pessoas, né, mais famílias. Maravilha, Ju. Quem era a Ju antes do programa Baby Nutri, antes da mentoria? Quem era a Ju? Como era o trabalho da Ju? Então, antes da mentoria, eu já passei por vários lugares. Passei por hospital, fiquei em Wuhan 2 anos, achando que... Quando eu saí da faculdade, eu achei que o Wuhan era a minha vida, né? Eu falei, não, vou ficar em Wuhan, Wuhan é pra mim. Fiquei Uau! 2 anos. Aí eu falei, nossa, é o que eu quero. Aí eu recebi uma proposta, fui pra Wuhan, fiquei 2 anos. No último ano eu já estava assim, esgotada, porque você não tem a liberdade que você tem no atendimento, né? Os seus horários, a sua rotina. E eu trabalhava no restaurante também, depois que era 3 turnos, então era de madrugada, era à noite, era de manhãzinha, então essa loucura. Aí Deus, eu falo que Deus, né? Deus toca no nosso coração. E aí eu falei, gente, não tô legal. Fazia 3 anos que eu já estava formada. Eu falei, eu acho que eu preciso de uma coisa nova. Aí eu fui buscar a área clínica, porque eu também gostava, mas não era a minha primeira opção. Aí eu comecei a atender e vi que realmente era o que eu precisava. Eu costumo falar que assim, não dá vontade de parar, né? Chega a hora do final do atendimento, se deixar a gente continua. Então, antes eu tinha um atendimento que era muito metódico, assim, né? De protocolo, de preenchimento de anamnese. E é uma coisa muito do que a gente aprende mesmo na faculdade, né? Principalmente com criança, né? Que criança tem os gráficos, tem toda a questão ali mais voltada para o peso. E quando eu vim da mentoria, eu já vim assim transbordando. Eu queria falar para todo mundo, né, o que era a nutrição materna infantil. E aí eu costumo falar que eu trouxe luz para o meu atendimento, que é um atendimento onde eu começo hoje conversando com a criança. Então antes não, antes eu começava ali com foco querendo saber da história dos pais. Às vezes a criança estava lá no chão brincando, porque eu sempre colocava um tatamezinho, né? E aí, depois disso, hoje eu começo a consulta, às vezes no chão também, termino a consulta no chão, a família senta no chão, a família senta na poltrona. É uma coisa assim muito leve e transformadora, porque a gente consegue trazer como se fosse um espaço da casa da família para dentro do consultório, né? O presencial tem essa possibilidade que o online a gente entra na casa da pessoa, né? Isso também é muito bom. Então, a gente deixar a família tranquila, confiante, a criança também, porque ela precisa confiar na gente, né? Ela precisa confiar como profissional e como suporte ali, como amigo, né? Então, hoje, no meu consultório, as crianças acham que eu moro lá. Então, eles falam, eu vou na casa da tia Ju, porque eu acho que é tão à vontade, né, que eles acabam ficando e identifica, né, a nossa forma de trabalho, identifica o quanto a gente se dedica mesmo ali em ajudar aquela família. Então, hoje é um atendimento, assim, totalmente diferente do que eu tinha como ideia, né, aquela questão de medidas, o peso, eu não peso. Então, assim, tem uma balança lá no consultório, mas eu não peso crianças, eu não peso, não verifico a altura. Eu pergunto em relação ao pediatra, tá fazendo acompanhamento? Então eu sei que tá tudo certo. E a visão, né? Você olhar para uma criança com um olhar diferente. Olhar para ela e falar, nossa, olha que criança saudável, olha como essa criança está, né, pronta para a introdução alimentar, olha como essa criança está se alimentando bem. Então, assim, é outro olhar, é outra visão assim da nutrição quando você passa a ter uma mentoria, quando você tem acesso ao programa Baby Nutri, porque a Kátia trouxe esse olhar para mim, um olhar diferente, um olhar com empatia, o que eu falo muito da escuta ativa. Às vezes na consulta você vai ficar ali o tempo inteiro escutando aquela família e você vai falar alguma coisa no final que conforta e que traz ali toda a confiança que a família precisava. E isso eu aprendi na mentoria mesmo, que foi na primeira turma da mentoria que eu falo assim que foi um encontro mesmo, né? As pessoas que estavam ali, a Mari, a Fabi, a Isa e você, parece assim que a gente já se conhecia há tanto tempo
E fazia poucos meses que eu tinha conhecido você no Instagram e trouxe essa transformação, assim, um divisor de águas mesmo, que a gente fala, assim, realmente dá para identificar aonde começou o meu atendimento antes e aonde eu conheci a mentoria e como eu comecei a atender depois. Então, assim, é maravilhoso o que eu posso falar e falo para todas as pessoas que eu conheço, falo, faz um curso da Kátia, faz a mentoria, faz o programa, porque, assim, vai te trazer uma visão diferente daquela visão, assim, fechada, cheia de crenças que a gente tem da nutrição, né? Uhum. E Ju, você já teve aquele sentimento, quando você começou em clínica, você atendia todos. Depois você Sim. se despertou para o materno-infantil e aí você entendeu que era o caminho, que é o que você queria, que é o que você se identificava. E como você se sentia quando você atendia todo mundo ao final dos seus atendimentos? Como você finalizava o seu dia? Qual era o seu sentimento? E quando eu atendia tudo, né, eu costumava falar assim que a gente nunca consegue entregar 100% quando a gente quer abranger tudo e fazer tudo, né? Então eu saía assim, nossa, eu podia ter feito um pouquinho mais ali naquela questão de emagrecimento, naquela questão de transtorno alimentar. E aí eu falava, gente, mas como que eu vou fazer 100% ali se eu tô pegando tudo, não consigo me dedicar 100%, né? Aí foi quando eu comecei a falar, não, eu preciso me identificar, porque as pessoas também, eu era nova, né? Eu não fiz faculdade aqui na minha cidade, então as pessoas não me conheciam como nutricionista clínica mesmo. Então eu comecei e eu falei, gente, eu preciso dar um jeito de mostrar para as pessoas que eu estou no consultório, que eu estou atendendo. E se eu colocar de tudo, eu não vou me destacar, não vou conseguir entregar o meu melhor também para o paciente. Aí foi quando eu fiz a mentoria, eu falei, não, é essa área mesmo, preciso me identificar nessa questão da materna infantil. E aí eu comecei a nichar. Então os pacientes me procuravam e falavam, eu não atendo mais, né, adulto, eu não atendo mais essa necessidade, eu atendo só o público materno infantil. E aí eu comecei a indicar. E automaticamente as indicações também começam a acontecer, né? Então, as nutris também indicam bastante. Então, eu não atendo mais criança. Quem atende criança é a Ju. Quem atende público materno-infantil é a Ju. E eu também faço essa indicação para as outras profissionais aqui da cidade também. E aí começou a acontecer quando eu fiz, né, esse nicho, quando eu nichei, quando eu fiz essa minha dedicação 100%, aconteceu dos pediatras da cidade começar, né, a me indicar. Então eu fui também no consultório, conversei, tremendo, né, morrendo de medo, assim, Isso insegurança, é porque eu falei, importante gente, enfatizar, né, Ju? Porque não é que o medo vai sair, vai acontecer o momento perfeito, o momento ideal. Não é assim que exatamente, funciona. O medo vai existir. não, Seria uma mentira, né? A gente falar, não, eu fiz e o medo foi embora. Eu estudei e o medo foi embora. O medo só vai embora com a ação. sim, O medo exatamente. morre de medo da ação. Muito, e até hoje, assim, né, que nem eu falo, para eu estar aqui, nossa, eu tenho uma ansiedade, tenho um medo, uma insegurança, mas assim, quando a gente começa a falar e a gente mostra, né, o impacto da nutrição materna e infantil, fica leve, fica gostoso, fica tranquilo, né, de ser falado. E aí eu comecei a ir nos consultórios, e eu lembro até hoje, assim, não tinha um consultório que. Sabe quando você não é muito bem recebida, assim, aquela nutricionista não sabe o que ela tá falando, essa novidade aí. Na minha época não era nada assim, né? Mas fui, conversei, deixei meu cartão. Aí, no primeiro momento, eu não consegui conversar com o pediatra. Eu conversei com a secretária. E deixei lá. Na época eu tinha os meus cartõezinhos, eu deixei, conversei, falei do meu trabalho e fui embora. E aí fui nos outros consultórios e comecei a receber as indicações. Aí eu lembro até hoje, o dia que eu recebi uma mensagem no WhatsApp falando que aquele pediatra que eu tinha conversado, que eu não tinha conversado na verdade, né, tinha pedido para me procurar, que ele tinha me indicado. Aí eu falei, pronto, aí zerei agora, então tá tudo certo. Se a pessoa que nem me recebeu, que nem quis ouvir sobre o meu trabalho, ela tá me indicando, então tá tendo resultado. E aí foi que eu comecei a ver que os meus pacientes eram em comum e ele começou realmente, né, o profissional começou a ver o impacto, a importância da nutrição materna infantil e que não é uma questão de cardápio,
que não é uma questão de orientações ali De firmadas na apenas questão do pesar o peso. bebê, colocar no Exatamente. gráfico, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o peso, pessoal. Porque aí que a gente vai falar por que a gente não pesa os bebês, para quem ainda não tem esse entendimento, né? Acha que é obrigatório. É Sim. possível, você pode pesar o bebê, mas eu vou compartilhar o porquê a gente consegue mais resultados quando a gente não pesa o bebê. Sim. E aí eu comecei a receber indicações para introdução alimentar, que aí é a paixão ali. Eu falo que a gente está alinhando a nutrição do futuro, a gente está cuidando da nutrição do futuro, porque hoje tem tantos adolescentes, tantas crianças que já têm seletividade, né, dificuldades alimentares, que se a gente for investigar, é uma alteração ali na introdução alimentar, uma introdução que foi feita às vezes liquidificada, tudo misturado. Então, o impacto que a gente causa na vida dessa criança é muito grande. Então, a nutrição, eu falo que a gente pode acabar com a vida da pessoa, né, do paciente, com um olhar, né, individual, muito assim, generalizado, na verdade, né. Então, a gente precisa ter esse olhar que a mentoria traz, que é o olhar individualizado, cada família é única. Então, agora nessa época do frio, né, às vezes a gente escuta, mas você defende tanto BLW, mas pode dar sopa? Sim, a família come sopa, né? Então, a gente ter esse olhar mais amigo mesmo, de você ser amiga da família, amiga da mãe, amiga da avó ali, tudo junto para poder, num bem maior, assim, poder influenciar essa criança na parte boa, positiva da alimentação, né? Perfeito, Ju, perfeito. Só que na faculdade a gente não é preparada para esse olhar. Não. Pelo contrário, eu escuto muito das minhas alunas, nossa, nunca fez sentido, mas eu não tinha coragem de não fazer, de não calcular o cardápio, de não entregar tudo certinho, quantidades, horários, porque foi como a gente aprendeu. E aí a gente pensa que está fazendo errado, né? A gente pensa, meu, mas eu aprendi a calcular isso porque na nossa época, não sei na sua, Ju, você é bem mais novinha, mas tinha aquelas planilhas enormes e a gente fazia à mão, ficava Calculava a preenchendo à mão. mão, calculando à mão. Às vezes a gente colocava até alimentos que nem eram tão legais, que a gente nem sabia se o paciente ia Comia. aceitar ou se ele gostava, e a gente colocava lá só para conta fechar. Que nutrição é essa, né, pessoal? Que nutrição é essa? Nem a gente pratica isso, muito menos os bebês. Eu duvido que alguma Nutri que esteja nos acompanhando aqui come 5 grupos alimentares todos os dias, em todas as refeições. Não acontece assim. E aí a gente quer que o bebê coma tudo certinho, 5 grupos, no horário certo, na quantidade certa. Gente, não funciona. Vamos nos colocar no lugar do bebê, né? Ele nem sabe comer, ele está aprendendo a comer, está no melhor momento de fome, saciedade. Só que nós não temos segurança para confiar, porque a gente não aprende na faculdade. Isso não está nos livros, né? E aí precisa conquistar a confiança, porque quando estamos seguras e entendemos o porquê, os benefícios, por que estamos fazendo isso, o que vamos conquistar com isso, a gente vai e nada nos para, né? Porque nos alimenta, é o nosso combustível. Os benefícios do respeito, da autonomia, do atendimento individualizado, transforma. A gente finaliza o atendimento com aquela sensação, dei o meu melhor, foi maravilhoso. As famílias nos pagam sorrindo. E muitas vezes as próprias famílias não sabem, não conhecem essa abordagem. E elas podem chegar até nós pedindo, né? E perguntando, você faz cardápio? Mas Desse não vai jeito. pesar o bebê? Porque elas não sabem, pessoal, que existe um mundo além. A gente precisa mostrar, a gente precisa surpreender e encantar as famílias com a confiança, com a autonomia. E quando elas não sabem, muitas vezes a autonomia até assusta. Nossa, mas meu bebê vai comer sozinho? Nossa, mas meu bebê vai comer uma coxa de frango? Mas quando ela vê, quando ela entende, quando ela compreende os benefícios, elas querem, porque todas as famílias querem bebês saudáveis, confiantes, comendo felizes, comendo o quanto precisam e não o quanto a gente acha que eles precisam, porque a gente jamais saberia dizer o quanto um bebê tem que comer. Então, esse atendimento é o atendimento do futuro. O profissional que não se abriu ainda, que não entendeu e não olha além dos números, já ficou para trás. Eu sei que vocês me acompanham aqui com um caderninho, então anota aí no seu caderninho. O profissional
que enxerga números já ficou para trás. O profissional que enxerga além dos números vai ter resultados, reconhecimento e é o profissional do presente e do futuro. Se você deseja se diferenciar, se abra. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer diferente. Não tenha medo de fazer melhor. Não temos que, e nem a família tem que. Não tem uma regra. Não tem que ser assim para todos. Cada família é única. E o conhecimento nos empodera, o conhecimento nos encoraja. E com o conhecimento, a gente consegue transmitir para as famílias essa confiança. E aí, aquilo que era tão essencial, que era tão obrigatório na faculdade, passa a não fazer sentido. Por exemplo, pesar o bebê. Por que eu não peso o bebê, gente? Então vamos lá. Já falei muitas vezes, mas eu sei que sempre chega pessoas novas aqui. Então, os bebês, eles apresentam um crescimento ótimo ideal num curso saudável, né? Num curso esperado, com o histórico ideal. Então, é esperado que o bebê ganhe peso de forma crescente. Todos os outros parâmetros são protocolos e são uma média, não quer dizer que é específico para aquele bebê. 50% do bebê vão estar na média de 50%, 25% vão estar acima, 25% vão estar abaixo e está tudo bem. É o padrão desse bebê. Não são todos os bebês que estarão na média de 50%. E não quer dizer que esses 25% risco. Quer dizer que é o padrão individual de cada bebê. O que vai me dizer que esse bebê tem risco ou não é o histórico do bebê. Como ele chegou até mim? É um bebê de risco nutricional? Como foi a gestação? A mãe fez uma gravidez planejada? Ela se preparou? Ela se alimentou bem? Como foi o período da gestação como um todo? Teve algum contexto? Teve alguma intercorrência? O bebê nasceu no momento ideal, quando ele estava pronto para nascer? Teve trabalho de parto? Trabalho de parto maravilhoso. Aquelas dores não são dores porque precisamos sofrer. Claro que não. É importante para o bebê. A gente impulsiona mais sangue para o bebê nasce com mais vitalidade. Tem um porquê fisiologicamente falando. Nascer de forma natural, o clampeamento do cordão umbilical no momento ideal. Tudo isso é função do nutricionista. Tudo isso é nutrição. Tudo isso garante o bebê saudável. Tudo isso é importante para quando o bebê começa a comer. O histórico do bebê, como ele chegou até os 6 meses. Teve amamentação exclusiva ou não? Ele começou com outros alimentos antes do tempo ou não? Tudo isso me diz se o bebê tem risco nutricional. E além dos parâmetros físicos, que a gente vai olhar o bebê e ver os sinais. Se o bebê está corado, se o bebê está com sinais e sintomas, se o bebê tem o sistema fisiológico adequado, se ele tem a frequência urinária adequada, se ele está fazendo cocô de uma forma adequada. A gente vai avaliar todo esse contexto. E isso que vai me dizer, não o peso. E quando o bebê chega até mim, eu vejo, porque a nutrição clínica normalmente não trabalha com bebê de risco nutricional. Esse bebê de risco, bebê prematuro, ele vai ter uma assistência primária. Ele vai ter uma assistência médica antes. Não é o bebê que vai chegar para nós na consulta no nosso consultório. Então, os bebês que vão precisar de orientação, ou para amamentação, ou para alimentação complementar, eu consigo, através da história do bebê, da escutativa, saber e me dizer se ele tem risco nutricional ou não. Desde o começo, eu trabalhava com amamentação e eu já entendi que aqueles gráficos eram responsáveis, muitas vezes, pelo desmame precoce. Porque o bebê estava abaixo da curva, as pessoas acreditavam que era pelo leite fraco, indicava a fórmula, o bebê naturalmente culminava num desmame precoce e sempre era culpa do leite e as pessoas não sabiam interpretar esses gráficos, as pessoas não confiam no leite materno, muitas delas, e aí o bebê era desmamado. Tudo pela insegurança daquele bendito gráfico. E aquilo não quer nos dizer nada muitas vezes. Porque o bebê não precisa ganhar 20 gramas por dia, todos os bebês, eles precisam ganhar de forma crescente. E se ele está de forma crescente, saudável e sem risco nutricional, é o fator principal. E quando a gente pesa o bebê, e todos os bebês, em todas as consultas, a gente demanda de um tempo muito precioso. O bebê chora, tem que tirar a roupa, os pais ficam desconfortáveis. Quando a gente vê, passou 20, 30 minutos da consulta só pesando o bebê. E eu pego aquele número que não vai me dizer nada, que não vai trazer benefício nenhum para o bebê, não vai trazer benefício nenhum para a família. Enquanto eu poderia estar escutando a mãe, acolhendo a mãe, escutando quais são as reais
necessidades, os principais desafios, o que ela espera da minha consulta, porque ela está ali, assim eu vou conseguir ir direto ao ponto, assim eu vou conseguir ter efetividade nas orientações, assim eu vou conseguir fazer um atendimento personalizado. Essa é a nutrição personalizada, essa é a nutrição de resultados. Não é aquela nutrição igual para todo mundo. E aí eu me empolgo, né, Ju? Porque eu falo isso há tantos anos e muitas vezes até fui criticada, julgada, Sim. mas eu sempre tive muito bem embasado o simples, o natural, o que funciona, o que dá resultados. E a prática é soberana, claro, sempre. E quando eu falava isso há 8 anos atrás, as pessoas, como assim? Você não pesa o bebê? Que absurdo! Ou outras nutris chegavam até mim, ah, mas se eu não pesar o bebê, a mãe vai achar que não foi boa a minha consulta, nem pesou o bebê. Sim. Falei, você confia nisso? Porque se você confia, acredita, você vai transmitir essa confiança para as famílias. E sabe o que eu escuto depois das minhas consultas? Uau, que libertador! Se Sim. desprendendo, né, daquele peso de que tem que acompanhar isso, tem que estar na média, tem que comer assim, tem que ser assado, não tem que nada. Você tem que olhar para o seu bebê, se conectar com o seu bebê, promover o melhor com o seu bebê. O bebê não é nutrido apenas de alimentos, o bebê é nutrido de carinho, de amor, de cuidado, de afeto, que vai muito além dos alimentos. Tudo isso é nutrição, tudo isso é nutrição materno-infantil. Essa é a nutrição materno-infantil que eu acredito, que eu pratico, que eu colho os frutos, que transformou a minha vida, que transforma a vida das famílias e transforma a vida das nutris, como a Ju que está aqui, como todas essas nutris que vocês conheceram ao longo desses dias, desses encontros, porque vale muito a pena ser vivida essa nutrição materno-infantil. Eu não tenho dúvidas que é a nutrição do futuro, do presente, e aquele profissional que não se abrir para esse olhar já ficou para trás, porque as famílias não aguentam mais tantas regras. As famílias não aguentam mais ter a amamentação roubada, ter a alimentação complementar frustrada. Elas precisam ser ouvidas e acolhidas. Ju, agora eu quero ouvir de você. Você está aqui comemorando juntas, né, a conquista Sim, do seu consultório presencial. Me conta exato. como foi essa conquista, cada detalhe, como você construiu isso. Ah, então eu comecei, na verdade eu consegui ele na pandemia, né? Então, o momento mais que às vezes, se eu não tivesse esse contato, né, com a mentoria, com a nutrição materna infantil, eu ia estar ali com o meu pensamento de antes, né? Ah, eu não vou conseguir, ainda mais agora, que não pode ter muito contato, né, pessoal, assim, então como que eu vou fazer isso? E aí eu estava sublocando, né, uma sala antes. E aí eu catei e junto com as meninas ali, a gente precisou sair do prédio, e aí eu ia me juntar junto com elas, aí eu falei, ah, não vai dar certo. Porque a minha ideia era trazer os alimentos para a consulta. Então eu queria um espaço onde eu conseguisse fazer esse processo de familiarizar a criança cada vez mais com o alimento, porque eu também estaria atendendo não só a introdução alimentar, mas também a alimentação complementar, ali a primeira infância. Então eu falei, não, eu preciso achar um espaço. Aí eu fui procurar aqui na cidade tudo, e eu falo que foi muito coisa assim de Deus mesmo, porque eu mandei mensagem para uma amiga e aí ela falou para mim: "Ai, tem sim, na minha clínica tem uma sala, você quer vir conhecer?" E eu achei que era em outro lugar. Quando eu cheguei lá, era do jeito que eu esperava. Era uma Uau! casa, então tinha todo o espaço ali, né, que eu precisava. E aí eu comecei a falar, não, acho que é aqui mesmo. E aí deu certo, eu consegui a minha sala, então hoje eu tenho a minha sala. E eu queria deixar tudo do jeitinho assim preparado para a criança. Então até hoje, quando eu recebo um paciente novo, a mãe fica toda, não mexe aqui, cuidado. E eu, não, o espaço é dele, o espaço é para ele, vamos, vem pro chão. Aí eu pego os brinquedos, pego os alimentos, aí a gente faz toda a interação. A minha primeira consulta sempre tem os alimentos ali para eu ver como que essa criança está conhecendo o alimento, o que ela sabe, o que ela não sabe, o que ela tolera, o que ela não tolera, né? E nisso fica leve porque a mãe já está acostumada a chegar num consultório onde a criança não pode pôr a mão em nada, onde tem as coisas que quebram muito fácil, né? Então ela se relaxa, ela chega toda tensa, já com todas as dúvidas, a insegurança.
ela relaxa e a gente passa um momento ali de descontração e com muita informação, muita orientação para ela, que a criança não quer ir embora. Então, na hora que a gente acaba tudo, não, mãe, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Então, ficou um ambiente realmente do jeito que eu imaginava, né? E jamais na pandemia eu ia conquistar, né, essa autonomia também na nutrição, né, de ter o meu espaço. Então eu consegui, hoje eu atendo lá. Hoje eu estou em casa, porque hoje eu tenho atendimento online, então isso facilita muito de você, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu vou para a clínica. Então a nutrição materno-infantil, ela traz essa possibilidade de você trabalhar os seus horários também, isso é muito bom, que é um tempo de qualidade, né? Um tempo de qualidade para a gente. E também um tempo de qualidade para as famílias, porque é tão difícil você trabalhar com o relógio, né? Então olhar e falar, nossa, eu tenho que passar essa orientação porque eu vou ter que mandar esse paciente para casa já, eu já vou ter que liberar ele. E ali no consultório não, hoje eu tenho o meu tempo, então são quase 2 horas de consulta. Então a gente senta, a gente toma um café, então a gente faz todo esse processo ali de acolhimento também dessa família, porque é uma troca. Então, hoje eu entendo que a família precisa confiar em mim. Antes não, eu passava a minha orientação e às vezes a pessoa não tinha aquele vínculo, aquele elo ali, né? E hoje não, hoje a família precisa ter esse vínculo. Então, muitas vezes eu socorro pelo WhatsApp também. Então, às vezes principalmente às vezes depois da consulta. Ju, eu fui na consulta e a neném não ganhou nada de peso, eu tô desesperada. Então, assim, mesmo depois da gente orientar, falar dessa importância, às vezes ainda pesa muito essa questão do peso. Então, Porque vem os lá, palpites chatos, os né? Vem palpites, a avó, o vizinho, a sim, prima, a comparação com outros bebês, e a gente precisa toda hora exatamente. resgatar isso, E e reforçar. empoderar essa mãe para que ela confie, né? E não é simples, porque muitas Sim, vezes a gente não confia nem na gente. Como a gente vai confiar que tá tudo certo, né? E a exatamente. maternidade vem para que a gente rasgue mesmo, né? Tudo que a gente guardou aqui e se torne essa pessoa incrível, porque quem estiver aberto vai sofrer grandes transformações com a maternidade, né? Com Sim, certeza, porque as crianças nos ensinam tanto. É impossível é, olhar para a criança, né, Ju, e não ver o quanto eles estão o tempo todo dizendo eu consigo, eu sei, me deixa, eu sou sim, capaz, pode confiar. Mas a gente não confia nem na gente, né? E como a gente vai confiar naquele ser tão lindo? Mas quando a gente se abre e entende que somos capazes, somos seres que nascemos capazes, somos capazes de gerar, somos capazes de parir, somos capazes de nutrir nossos filhos, somos mulheres e mulher potência, né? Se a gente parar para pensar o quão grandioso a natureza é perfeita, somos mulheres e somos capazes de gerar uma vida, né? Então, que mais, né? O que mais seria maior ou mais grandioso que isso? Então, resgatar isso, nos empoderar do que somos, quem somos, é parte também da nossa consulta, da nossa nutrição. Mostrar essa força para a mãe, para a família, que vai ser muito transformador. E quando eu falava, Ju, sim. sobre o peso, não peso, tal, há tantos anos atrás, as pessoas, como assim? Que absurdo! E hoje, os atendimentos online vieram validar. Hoje os atendimentos online vieram dizer, olha, não precisa, porque se fosse tão importante assim, tão essencial, obrigatório, nós não Uhum. poderíamos fazer atendimentos online, não poderia atender um bebê online, não poderia orientar a alimentação complementar online, porque a gente não consegue pesar o bebê online. Então a Verdade. gente veio para fortalecer com a validação através dos atendimentos online, de que a gente pode e deve fazer um atendimento com escutativa, com orientações embasadas, que vai muito além dos números. E nutrição materno-infantil não combina com números, não combina com números. Ju, conta um Exatamente. pouquinho como é esse espaço lá. Você tem. Eu quero que depois você me mande umas fotinhos, podemos combinar Mando, para eu compartilhar lá nos stories? Eu sei que as mando mães sim. amam ver os consultórios. Como que é esse espaço? Você convida a família para estar no seu consultório? Como que você faz esse Sim. acolhimento? Sim, eu sempre, na hora da consulta, né, da conversa ali pelo WhatsApp, o agendamento, eu mesma que agendo, que respondo, então eu sempre falo, pode trazer a avó, a tia, né, são todos bem-vindos na consulta, o pai. Aí eles entram,
Então, na entradinha ali eu tenho um cafezinho, uma água, né? Aí eu ofereço para eles, se eles aceitam. Se eles não querem, eu levo para dentro da sala também, porque durante a conversa acaba acontecendo. Ah, então eu vou pegar um café. E aí a gente acaba tomando um cafezinho ali junto. E a criança eu sempre levo os alimentos. Então eu tenho um tatame, né, no chão. E aí toda agora com essa facilidade, né, da pandemia, que as crianças ficam fascinadas, porque elas estavam sem contato nenhum. E aí a gente, com todos os cuidados, de máscara, álcool, tudo, elas passam a ter contato com o ambiente. Então é fantástico. Elas deitam no chão, elas pegam um alimento, elas saem ali. E a mãe fica, ai meu Deus, tá sujando. Eu falo, não tem problema, pode deixar. Então o tatame ali pronto para isso. Aí eu consegui fazer a minha mesa de fruta, porque como eu atendo as criancinhas maiores também, elas queriam estar numa mesa, né? Estar fazendo as coisas de comida na mesa. Então eu fiz uma mesa. Meu tio, na verdade, desenhou a mesa ali, fez para mim. E aí eu tenho a minha pirâmide de velcro, né? Que as crianças amam também. E essa mesa. Então a gente começa com a fruta de mentirinha ali, né? E depois eu já venho apresentando esses alimentos. E às vezes a criança come. Então, assim, eu e a criança sentada no chão, às vezes a mãe também tá no chão. A criança começa a comer a fruta ali na consulta e a mãe vai olhando assim pra avó, pra tia e fica olhando pra mim. Eu falo, o que foi? Ele não come. Ele nunca comeu. Ele não sabe comer desse jeito. O que está acontecendo? Não, é só porque tá aqui, ó. Eu falei pra você, eu acabei de falar que ele não come nada e tá na sua frente, tá comendo. Eu falei, mas olha como que a gente tá aqui. A gente tá sem pressão, a gente tá super à vontade, a gente deixou ele à vontade e a gente confiou nele, a gente entregou simplesmente o alimento e ele decidiu como que ele vai fazer e o jeito que ele vai comer. Então, é isso que você tem que fazer em casa. Então, assim, fica um ambiente que parece a sala de casa, né? Nossa sala ali, porque a criança tá no chão, tá brincando, tá interagindo. E aí, também, eu consigo trabalhar o comer na mesa, né? Então, trazer essa criança para a mesa também. Às vezes, a gente precisa estar trazendo... Eu tenho uma cadeirinha também, então eu encosto ali, a gente faz como se fosse uma refeição. Então, eu tenho esse espaço que eu consigo trabalhar tanto a cozinha de casa quanto a sala, né, da casa ali para trazer a comida. Então, eu consigo trabalhar com panela elétrica, né, eu trabalho com maquininhas de fazer bolinho, porque também eu queria ter, eu lembro que você me falou na mentoria da sua primeira clínica que você tinha um cheiro de bolo. Isso trouxe para mim uma lembrança muito forte. Eu falei, eu quero ter isso. Eu quero que a pessoa chegue e fale, que cheiro gostoso, e já vai despertando esse comer, né? Então a gente também prepara bolo durante a consulta. Então, às vezes, a gente vai tomar um cafezinho e no meio da consulta fala, então vamos preparar um bolinho? E aí a gente vai preparar o bolinho e a criança tá ali envolvida. E a mãe fica encantada, porque assim, ai, só você para deixar fazer isso. Eu falo, não, é o normal, em casa você também consegue fazer isso, né? Deixar essa criança à vontade, confiar nela. Eu lembro que na mentoria o que me impactou bastante também foi aquela questão dos olhos vendados e a gente colocar a comida na boca, né? Sem saber o que é, sem falar nada. E quando você explicou aquela questão de você dar o potencial para a criança, de você mostrar para ela que ela consegue essa autonomia, isso foi uma virada de chave, assim, e é isso que eu tento passar para as famílias. Olha o que a gente vai influenciar, né, na vida dessa criança, essa confiança, essa segurança para a vida. Então, eu deixei a sala bem à vontade para a criança, para ela poder sentir essa confiança, essa segurança em relação ao alimento. Porque lá eu também recebo bastante criança seletiva. Então, ela precisa estar confiante, ela precisa estar segura para ela aceitar esse novo, para ela aceitar esse alimento, né? Então, tanto na introdução quanto na primeira infância, ali com a questão da seletividade também, o espaço conta bastante, né, para a criança estar preparada, porque eu tinha uma ideia de consultório. Um consultório com aqueles arranjos de vidro, aquele consultório intacto, assim, aquela mesa com a ponta de vidro, tudo. Eu falava, gente, olha a minha ideia de consultório, né? Antes, uma cadeira gigantesca, tudo. Porque eu falei, nossa, era a nutrição que eu tinha. A nutrição não tinha esse contato, né? Essa aproximação na nutrição da faculdade. E quando eu fiz
a mentoria, que eu vi essa possibilidade. Eu não imaginava sentar no chão para fazer uma consulta. Imagina eu sentar no chão, né? A família sentar no chão. E isso a gente faz. Então eu tenho umas almofadas de fruta, então a família senta, a criança deita. Então a gente fica bem à vontade mesmo. É um ambiente que eu coloquei muito amor e dedicação ali para poder acolher e atender essas famílias que me procuram e que saem assim, graças a Deus e a mentoria realizadas. Eu tenho bastante retorno das mães. Ontem até eu estava conversando com uma mãe e ela falou: Nossa, as tias da escola ficam encantadas com a habilidade dela pegar no lápis, com a habilidade dela comer sozinha. E assim, as pessoas se encantam com o que deveria ser natural, básico ali, né? Verdade. Então eu falo, isso é muito legal da gente ver a evolução depois, né? Porque com a nutrição antes, a gente não tinha esse acompanhamento, né? Igual a nutrição do adulto, né? A gente acompanha, ele já está ali na fase com o hábito dele criado. Na nutrição materna infantil, a gente pega desde a gestação, a gente acompanha ali a introdução, o desenvolvimento, a gente vê, eu vejo as crianças assim, eu olho e falo, gente, já tem 3 anos, já tem 4 anos, que legal! E eu participando de todo esse processo. Então, até hoje as mães trocam mensagens, então assim, é muito legal, é muito prazeroso, né? É encantador, assim, eu falo que é revolucionário mesmo a nutrição materna infantil. É uma revolução para a família, que tem esse acesso ao profissional, e uma revolução pessoal também, porque a gente se transforma totalmente. Ju, você tem uma doçura, é tão gostoso te ouvir falar, porque você Ah, obrigada. transmite esse amor, essa calmaria na sua fala. Então, que privilégio das mamães que podem ter contato com você, com a pessoa que você é, com a profissional que você é. Tão amorosa, né? E acho que é uma especificidade da nutrição materna infantil, não dá para ser diferente, né? E até quem não é se torna, porque é muito transformador, é um impacto muito grande, né? Na forma de nascer, na forma de crescer, de se desenvolver. Tudo isso é nutrição. E quem é a Ju hoje? Qual é o sentimento da Ju depois desses atendimentos? Como você chega na sua casa? Como é receber os depoimentos das famílias, os vídeos? Nossa, é assim, transborda, né? Eu falo que às vezes eu recebo à noite, assim, um vídeo, tudo. Aí eu olho assim pro meu marido do lado, ou pra quando minha mãe tá junto, eu falo, olha aqui. Aí eu falo, gente, olha que coisa mais linda. Eu fico assim, tão feliz, que parece que é meu, assim, sabe? E eu falo que é uma sensação que traz uma alegria, uma satisfação tão grande, uma gratidão, porque a gente está entrando na fase mais importante daquela família, né? Então eu fico muito feliz, muito grata, com uma sensação assim de realização profissional e pessoal também, porque é maravilhoso você poder trabalhar com aquilo que você ama, com aquilo que você acredita também. Porque a hora que termina o atendimento, que eu chego em casa, eu falo, ai, missão cumprida, nossa, graças a Deus, mais um dia, mais um atendimento, e nossa, amanhã tem outro, e aí, às vezes, no mesmo dia, se eu atendi de manhã à noite, eu já mando uma mensaginha. Então, assim, a gente nunca se desliga totalmente, né, dessa questão, e não é pesado. Eu lembro que na UAN eu não desligava, eu não tirava meu celular do meu lado, o celular ficava ali, porque aquela apreensão, aquela coisa pesada, ai que se acontecer alguma coisa vão me Vai ligar, faltar alguma ai, coisa, vai estragar alguma coisa, exatamente. E aquela alguém vai coisa que faltar e eu vou ter que ir alguém lá, vai vou ter que faltar, eu vou ter que socorrer, vou sair ter que ir pro correndo. fogão. Quantas vezes não fui pro fogão também? Nossa, eu lembro dessa parte do fogão. Eu lembro que quando eu cheguei num restaurante novo que eu fui gerenciar lá, eu fui para a panela, um panelão gigantesco. Depois, no final, a cozinheira olhou para mim e falou assim: Gente, eu não acreditei, você desse tamanhozinho, pegar aquela colher e ir para a panela. E era essa loucura, porque a gente já tava assim, né, pilhado. E hoje eu não desgrudo do celular também. O celular é meu meio de trabalho, mas é leve, é gostoso, é tranquilo. Então a gente tem muito essa troca com a família. Então a gente faz vídeos. Às vezes eu tô comendo alguma coisa, eu já faço um vídeo e mando para aquela família que eu atendi, que eu lembrei que ela estava insegura naquele momento. Então, assim, é muito diferente, é muito transformador quando você encontra o amor naquilo que você está fazendo, quando você encontra o brilho que faltava realmente na sua área, na sua profissão. E a nutrição materna infantil, ela transforma
tanto o nosso olhar, quanto também o nosso jeito de agir, o nosso jeito de falar. É muito, muito maravilhoso, é muito encantador. Eu lembro que um dos meus primeiros atendimentos depois da mentoria, eu atendi um paciente e a mãe olhou para mim e falou assim: Nossa, foi a primeira vez que alguém conversou com ele e entendeu o que ele falou. E aí nisso eu falei: Gente, como assim? Eu também poderia ter sido essa profissional que não tinha olhado para a criança, que não tinha falado com a criança, né? Então, a gente poder mostrar para a família que a gente está ali para atender aquele serzinho, aquela criança, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, faz toda a diferença, né? Porque a gente faz sim a complementação, as prescrições, a gente faz uma orientação escrita para a família, uma tabela de alimentos, a gente tem sim um material, né, impresso, não é uma coisa que só vou lá conversar e vou embora, não. A família sai toda orientada e com material de apoio para conduzir essa fase. Mas é passar esse olhar, é passar essa empatia, é olhar para a mãe no olho dela e falar assim: você não errou, você não fez errado, você deu o seu melhor e eu tô com você agora. Então agora a gente vai fazer dessa maneira, conte comigo, eu estou com você. Então, assim, isso é maravilhoso. Eu fico transbordando. Maravilhoso é te ouvir aqui, fiquei emocionada, assim, Obrigada. passou um filme, né? Porque eu pude te conhecer lá atrás, como você falou agora. E é um Sim, desafio estar aqui hoje falando ao vivo e ver a exato. sua transformação. E eu Exatamente. tenho Nossa, certeza que tem grande parte da nutrição materno-infantil nessa Ju incrível que você se tornou. E é só o começo, eu tenho certeza que muita coisa boa está por vir. Parabéns por conquistar seu espaço, seu consultório dos sonhos, pela sua obrigada. humildade, né, em ter esse acolhimento mesmo e a generosidade em compartilhar com a gente, com as famílias. Ju, é impossível fazer com amor como você faz, dando o seu melhor, essa dedicação que você tem e não colher os resultados, né? Então, Sim. sinta-se muito grata, né? Merecimento de toda a sua dedicação e amorosidade. Que alegria poder compartilhar com você. Fico muito feliz e honrada em poder participar, em fazer parte. Muito, muito mesmo. Muito obrigada. Você não imagina como eu fico aqui transbordando, porque eu só sou um veículo, né? Eu não sou nada, eu sou só assim, tipo, um veículo que Deus me usa assim para nos unir, para unir essas pessoas do bem, para a gente levar essa mensagem, para eu também me curar, me fortalecer cada vez mais, né? Estamos juntas e meu maior sonho hoje é fortalecer a nutrição materno-infantil, para que nutris possam também se sentir como a Ju se sente hoje, vivenciar essa alegria, porque a alegria é o combustível do sucesso, a amorosidade é o combustível do sucesso. E se eu estivesse lá na UAN, eu tenho certeza que eu não estaria realizada hoje, eu tenho certeza que eu não teria impactado milhares de vidas, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Eu estaria, assim, muito triste, frustrada, mas eu estaria dando o meu melhor, eu estaria fazendo bem feito, mas eu não estaria tendo o reconhecimento que eu tenho hoje, com certeza, né? Sem dúvida nenhuma, porque não tinha alegria, eu não trabalhava com alegria. E a alegria é o nosso combustível, a alegria, a nossa fé, a nossa amorosidade. Eu amei falar com vocês, eu amei sentir daqui todo o Eu seu amor, também. todo o seu carinho, todo o seu trabalho lindo. Muito obrigada mesmo. Quero que você deixe um recadinho do seu coração para todas as nutris que estão nos acompanhando. Quem talvez esteja em UAM e não está feliz. Quem ainda não iniciou no seu nicho, está perdido, atendendo todo mundo e também não está feliz. E Sim. talvez insegura para nichar, porque todas nós passamos por isso. Todas nós. Ai, meu Deus, será que eu vou atender só materno infantil? Será que dá certo? A Ju conquistou o consultório dela na pandemia. Ela montou o consultório dela na pandemia. Então é possível para todas que acreditam. Deixa um recadinho para quem está nos acompanhando, Ju, para quem também quer ser uma nutri materno infantil. Assim, não fique insegura e pensando, e se não der certo? E se não for? Vai, né? Vai, confie, vai. Vai buscar uma ajuda, porque assim, sozinha eu não teria conseguido, né? Essa questão de, igual você falou na live ontem, o GPS. Exatamente isso, porque até hoje eu troco alguma mensagem com a Kátia, eu falo, Kátia, me socorre! E aí a gente tem esse norte, esse apoio. Então a mentoria foi fundamental
para eu ter o entendimento e o suporte para realmente nichar, para realmente puxar ali toda a minha dedicação, todos os meus olhares ali que estavam perdidos, eu estava olhando tudo, queria fazer de tudo. E aí eu olhei para essa área e falei, não, dá certo, né? Olha o tanto de criança que nasce todos os dias, então tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo brilhar e a gente tem essa rede muito fortalecida que às vezes eu não identificava, às vezes numa área clínica geral, assim, né? Que tem às vezes um pouco mais de como se fosse uma disputa, assim, né? E não, a gente tem que deixar, porque ninguém pode ser bom em tudo, né? Todo mundo tem o seu lado ali. Então, na nutrição materna infantil, ela vai te transformar e vai fazer você sentir esse amor e essa realização realmente em estar atendendo aquele público, aquela família dedicada e buscando cada vez mais conhecimento. Então, o programa Baby Nutri, que traz atualizações, que traz aqueles encontros, traz uma rede muito, muito, muito boa, que assim traz um apoio gigantesco no grupo do WhatsApp. Então sempre tem dúvidas, né? A gente sempre compartilha. A gente teve um encontro, então a gente pode conhecer nutris de todas as regiões. Então faça, porque assim é um amor que une todo mundo no mesmo propósito. Então a nutrição materna infantil ela vai transformar a vida da população. E a gente precisa estar fortalecido para enfrentar isso, para enfrentar o mal, né, que a Kátia fala que é usado. A gente precisa estar fortalecido. E a gente precisa de novas nutris também para estar fortalecida, para aumentar a nossa rede, para a gente conseguir impactar cada vez mais as famílias e deixar essas crianças com uma alimentação respeitosa, tendo consciência da alimentação, que é trazer um pouco da nutrição comportamental para essa nutrição materna infantil que a gente pode transformar a vida das crianças. Ai, Ju, quem te viu, quem te vê, hein? Quem te viu, quem te Exato. vê. Não tinha nem Instagram na mentoria, olha só. A Ju começou o Instagram depois do curso. O primeiro Foi, post dela foi da mentoria. foi Que na incrível, mentoria. Ju. Fico... Ah, Imaginem, gente, façam esse exercício, né? Vocês devem imaginar um pouco como eu fico aqui. Porque todas essas nutris maravilhosas que passaram por aqui durante todos esses dias falaram com o coração. Eu nem conversei com elas antes, eu não combinei nada com ninguém antes, eu não pedi para que elas falassem nada aqui. E eu ganho esses presentes que vocês podem ver. Que é a indicação do meu curso, a confiança no meu trabalho, a amorosidade pela nutrição materna infantil. Isso para mim não tem preço, né? É o meu combustível, é o que me move, é o meu resultado. E eu sempre falo que o resultado das minhas alunas são os meus resultados. E os nossos resultados, os resultados dos nossos pacientes são os nossos resultados. Tudo é resultado, gente. Sucesso, reconhecimento é resultado. Tem que dar o seu melhor, tem que ter resultado, tem que ter famílias indicando a sua consulta, o seu atendimento, indicando você, assim como a gente está aqui me indicando, né? Que é muito diferente de eu vir aqui vender um curso, vender algo. Não, não é. E eu nem quero só vender um curso, porque isso não faz sentido para mim. Não quero que entre qualquer pessoa no programa Baby Nutri, porque se não fizer sentido para ela, ela ainda vai sair falando mal do meu curso, né? Então não é isso que me move, não é isso que eu espero, não é isso que eu desejo. E sempre que eu abro uma nova turma do programa Baby Nutri, eu peço isso para Deus, eu faço a minha oração. Que as pessoas do bem, as pessoas conectadas estejam juntas no mesmo ideal. Porque é isso que vai alimentar a nutrição materno-infantil, é isso que vai fortalecer a nutrição materno-infantil, é isso que vai me fortalecer para que eu não pare, para que eu continue na minha missão, para que eu me fortaleça cada vez mais, porque não é simples, não é simples, né? Ninguém falou que ia ser simples. E se fosse tão simples assim, todo mundo faria. E as pessoas precisam estar fortalecidas e sozinha é muito mais difícil. Então, essas pessoas que não fazem, que deixam tudo para depois, que não conseguem ter resultados, muitas vezes estão vibrando na negatividade, na reclamação, na escassez, na fofoca, na inveja. Não são essas pessoas que a gente deseja ao nosso lado, né? Ou então, venha também para você ser transformada, né? Mas esteja aberta, tome uma decisão, diga sim para você, acredite, né? Venha para fazer a diferença, venha para fortalecer a nutrição materna infantil, que é um mundo sem volta, né, Ju? sim, a gente conhece a nutrição materna infantil de um olhar diferente, muito diferente da nutrição materna infantil que a gente vê na faculdade, né? E aí a gente se apaixona
e tem um propósito de vida, né? Eu sempre falava que eu pudesse ajudar as pessoas através da minha profissão. Mas eu não imaginava que podia ser tanto, né? Que podia ser tão forte e tão duradouro. E a nutrição materno-infantil é isso. É você ajudar ali no início uma coisa que vai perdurar para sempre. Então, acredite em você. Acredite no seu potencial, acredite na sua força e que você está fazendo o seu melhor para o seu paciente. Se entregue e busque conhecimento, porque assim não adianta a gente ficar parado também. Então, busque o aprimoramento, busque essa questão de humanidade, na verdade. A mentoria, o programa Baby Nutri é muito mais do que um curso. Aquela frase, né? Ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. A Kátia traz muito disso, né? Ela traz isso para um atendimento e é isso que vocês precisam aprender também a ter esse olhar diferente. Que não basta a gente preencher uma tabelinha, que não basta a gente preencher ali uma anamnese, que às vezes eu vejo assim muitas nutris recém-formadas. Mas o que você usa de material? Me passa a sua anamnese, né? Me passa as suas informações. Não, gente, vai conversando, vai tirando essas informações numa conversa, não fica ali perdida, às vezes, perdendo tempo, né? Preenchendo muito uma questão de uma tabela, de uma anamnese, porque às vezes você deixa o detalhe passar. Então, a nutrição materno-infantil com o programa te traz essa visão ampla, te tira daquela questão ali metódica de fazer o atendimento sempre daquele mesmo jeitinho. Então, o programa é transformador. E ter essa rede, né, de nutris ali que compartilha é fantástico, é maravilhoso. Eu falo que vale muito a pena. Eu lembro que na época da mentoria, eu falei assim, gente, como que eu vou fazer? Eu vou fazer, eu vou dar um jeito, eu vou fazer. Eu lembro ontem, na quarta-feira, assistindo a FAB, né, na terça, e aí eu falei, gente, eu também. O meu pai falou, não, eu vou pagar a sua passagem. Eu falei, eu vou pagar o curso, eu vou dar um jeito, eu vou pagar o curso. Então, assim, não tem aquela coisa assim, realmente não dá para eu deixar, para eu não fazer, né? Não dá para deixar para depois. A gente não pode deixar para depois. A gente tem que se dedicar e enfrentar as batalhas, pedir ajuda ali no que for necessário. E porque vale muito a pena, o retorno vem, o reconhecimento vem, e a gente sempre tem essa questão de realização. É você fazer uma coisa e se sentir realizada. Então, eu fiz a mentoria, me sinto realizada, me sinto grata por poder ter participado dessa turma e ter esse contato, porque vai fazer 3 anos que eu fiz a mentoria, né? E esse contato ainda continua, essa rede continua. Então, sempre que a gente precisa, a Kátia está sempre disposta, sempre ali, pronta a ajudar, a orientar. Então, assim, vale muito a pena, gente. Um conselho. Façam. Agora está na lista de espera, então não deixe de colocar seu nome na lista de espera também, que isso é muito importante, porque a Mari, que estava com a gente, foi uma questão de lista de espera também. Então, assim, às vezes é um detalhe que está ali te esperando para transformar a sua vida e transformar os seus atendimentos e a sua visão da nutrição. Amém, Ju, amém. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Kátia. E ontem Muito eu vi obrigada. uma aluna e a gente muitas vezes a gente se acostuma. E isso é maravilhoso, né? A gente não vibra no ruim, na competição, na concorrência, nada disso. E uma aluna falou: sabe o que eu senti na nutrição materno-infantil? Não tem, não tem. Não tem uma querendo passar a perna na outra, não tem uma Sim. querendo ser maior, melhor que a outra. Nós somos unidas, né? Tudo por um bem comum. E é um grande diferencial da nutrição materno-infantil, mas é tão comum para mim que às vezes eu até esqueço que lá fora existe isso. Eu penso, nossa, mas vocês ficam mesmo brigando? Vocês ficam mesmo competindo, né? Porque é tão grandioso e já nos ocupa tanto cuidar do nosso, para que a gente consiga dar o nosso melhor, que não tem espaço para isso, né? A nutrição materno-infantil não combina com negatividade, com competição. Então, estamos unidas, sim, todas juntas, porque todas nós queremos bebês felizes, saudáveis, confiantes, famílias felizes, seguros, e através da nutrição materno-infantil transformar o mundo. Eu acredito muito nisso. Estamos construindo hoje um mundo muito melhor, crianças muito melhores, confiantes e seguras. E saudáveis. Sim, Um e beijo, você Ju! nos passa essa confiança, né?
Vamos, eu queria ficar Um aqui, eu beijo. ficaria aqui o dia todo, com certeza, com toda certeza. Quero te agradecer muito, muito, muito obrigada. Eu que Fica com Deus, agradeço. um lindo dia de trabalho e muito mais Obrigada. sucesso sempre. Obrigada pela Para confiança você e também, um pelo carinho. beijo. Tchau, Beijo, tchau. obrigada. Tchau. Tenho certeza que você aí também pode sentir daqui o amor da Ju. Impossível não sentir, né? Esse é o poder da nutrição materna infantil. E se você está aqui me acompanhando, se você despende seu tempo, se você se dedica também, é porque faz sentido para você. Eu tenho certeza que você também tem todo esse amor guardado aqui dentro e merece trabalhar com os brilhos nos olhos, fazendo o que você ama, fazendo com alegria, usando como combustível todas as suas conquistas para ir cada vez mais além. Muito obrigada às minhas alunas que sempre acompanham. Sejam bem-vindas, novas alunas da turma 10 do programa Baby Nutri. Um beijo para minha mãe, que sempre está aqui também de manhã, me acompanha. Um beijo para você que vai deixar seu nome na lista de espera. E eu vou ficar aqui ó, torcendo para a gente estar juntas também na turma 10 do programa Baby Nutri. Tem muita coisa boa vindo aí. Vamos ter evento presencial, o maior evento que eu já fiz até hoje. Para você que está na turma 10, já garantiu como bônus. Eu vou investir em você, eu vou investir na sua carreira, porque eu quero estar lá dando o meu melhor. O melhor e maior evento que eu já fiz até hoje. Quero dar um abraço em todas vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Vou finalizar essa live. O link está na bio do perfil. Clica lá, deixa seu nome na lista de espera. Conforme as vagas remanescentes forem surgindo, a minha equipe está toda de suporte para ir contactando de acordo com a ordem da lista de espera. Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã, 8 horas. Tchau, tchau. Obrigada.